Olá, Júlio. Olá, querida. Chama-se Talvez para Sempre o novo livro do psiquiatra José Gameiro. José Gameiro começou a fazer terapia familiar no Hospital de Santa Maria em 1977 e nós hoje trazemos uma entrevista do psiquiatra ao Jornal Expresso. E correu bem a terapia familiar dele? Do José Gameiro. Bom, devo dizer que um dos momentos que eu sublinhei desta belíssima entrevista é quando lhe perguntam sobre o divórcio dele, o que é difícil num divórcio, e o José Gameiro responde a sensação de ter falhado um projeto. E eu até fiquei assustado quando li isso. Porque pensou em si. Não. Depois pensei em mim, mas pensei, diabo, vou levar com uma chuva de mails a dizer: você andou a plagiar o Zé Gameiro estes anos todos. Porque eu costumo dizer quase a mesma coisa, e de vez em quando até já levei na cabeça, porque há pessoas que me dizem, não sei quê, porque se as coisas ficam bem resolvidas, não é necessário dizer isso, e eu digo, peço desculpa, quando as pessoas se casaram, tinham um projeto. Quando chegam à conclusão, desejavelmente sem dramas, etc., que não podem continuar juntas, quer queiramos, quer não, acabou um projeto. Ora, a nostalgia das pessoas era que ele tivesse funcionado. Às vezes impressiona-me um bocado e por isso fiquei muito satisfeito de ler isso. Não que eu tivesse alguma dúvida que o Zé falava assim, não é? Mas às vezes impressiona-me um bocado uma espécie de fuga à angústia para uma visão eufórica de não tem importância nenhuma, pronto, tudo bem e tal e tal e tal. Claro que as pessoas continuam e a vida segue. Claro que se o divórcio foi algo que era mais do que justificável, foi o passo certo, na minha opinião, a dar. Agora, tentar passar uma cruz por cima e não admitir sequer que um projeto não deu certo, parece-me uma tentativa de negação, e isso não é bom. No fundo é como uma empresa que chega à falência, não é? E que depois se levanta, não é? Em alguns casos se levanta, noutros claro, não. Noutros não, mas isso não significa que não tenha ido à falência, não é? Pronto. Não, mas julgo que às vezes essa necessidade de fingir que o passado não existe impressiona-me. E como psiquiatra, lamento muito, devo dizer, tem mais desvantagens do que vantagens. Seguimos muito melhor em frente se assumirmos esse passado, não é? Exatamente. Se ele for não esquecido, mas digerido, etc, etc. Sem dúvida nenhuma. Mas desculpa, eu interrompi. Não interrompeu. Eu passaria já a pegar em alguns momentos desta entrevista. Por exemplo, também sublinhei, quando lhe é perguntado, trai-se se estiver bem na relação? E o José Gameiro responde, trai-se, também se trai. Há infidelidades que não têm nada a ver com o casal. Ora, isto é muito curioso, e já percebi que o Júlio concorda também, não é? Pela sua experiência em consultório também, não é? É verdade, é verdade. Porque, vamos ver, é mais fácil, olha, e muitas vezes porque estamos com o corpo dentro, não é? Estamos a falar de coisas que nos dizem respeito. Mas é mais fácil ter uma visão de vasos comunicantes e dizer assim, mas se alguém trai outra alguém, é porque qualquer coisa não está a correr bem em casa, não é? E, portanto, é uma compensação, se quiser. Se as pessoas forem, enfim, sabe como eu ranjo com esta palavra, mas enfim, se as pessoas forem muito felizes, não há espaço para a traição, para outra relação cá fora. Se calhar, infelizmente, as coisas não são assim tão simples. E a dado passo, o Zé até diz, atenção, que verdadeiramente ameaçador para a relação é quando um caso exterior à relação se transforma numa paixão por outra pessoa. Porque... Ai, que suspiro. Não, porque eu estava a pensar, precisamente. Porque enquanto é meramente... E nesta altura do campeonato, há pessoas que já estão a desembainhar as adagas para mim. Enquanto é, entre aspas, apenas um caso, não ameaça ao casal, mas agora vamos com cuidado, não ameaça ao casal a partir daquele que tem apenas, entre aspas, um caso. Agora, se o outro souber desse caso,
tem todo o direito de não achar piada e, eventualmente, pôr o outro pela porta fora. Já aqui falámos várias vezes É. disto. Nós conseguimos definir, limitar na nossa cabeça o que é um caso e quando vezes, resvala para a paixão? Muitas vezes, sim. Eu ouço pessoas que, Inês, é como se lhe trouxessem aquela descrição, olha, agora até vem o Natal, não é? É que se me trouxessem embrulhadinho com um laçarote. Falam da profissão, da família, dos filhos, disto, daquilo e daquele outro, e depois, à parte de tudo isso, falam-lhe de um caso que tem 15 dias ou, eventualmente, tem 7 anos. É mais difícil quando as coisas se prolongam assim, não é? Mas é algo que, e sobretudo nos homens, por razões culturais, como compreende, não é algo que, se a Inês disser assim, e isso põe-no, já que eu disse é sobretudo nos homens, e mantenho, se a Inês disser, e isso fê-lo questionar a sua relação, para não estar a dizer casamento, não é obrigatório seja um casamento, e a pessoa abre os olhos, e aqui já estou a ser fiel a uma outra realidade, que é cada vez mais mulheres também têm este discurso, embora não tantas como homens, a pessoa abre os olhos e diz absolutamente nada. Eu amo o meu companheiro ou a minha companheira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mais complicado é quando a pessoa já começa a ter dúvidas se é um mero caso, por exemplo, físico, com outra pessoa, não é? Ou se há um envolvimento afetivo. Aliás, o Zé diz isso, não é? Quando isso se transforma em paixão, aí é evidente que o casal está em questão. Mas é curioso porque o José Gameiro diz há pessoas que podem ter uma infidelidade às 15 e chegarem a casa à noite contentes e felizes. A questão é, se elas não tivessem essa infidelidade das 3 da tarde, estariam igualmente bem dispostas? Mas aí é a Inês a obrigar a mim a trabalhos forçados, porque o que a Inês devia fazer era pegar no telefone, ligar ao Zé e dizer, olha, Zé, estive a ler a entrevista, mas agora também quero acrescentar umas perguntas. Agora vamos devagarinho. Essa pessoa, vamos manter as horas e tudo, hein? Eu não quero que o Zé... 3 da tarde, 3 da tarde. Não quero que o Zé, da próxima vez que estivermos ao sol de Serralves, esparramados, à conversa, não quero que o Zé me puxe as orelhas. Não é? Ora, um horário de profissional liberal, porque 3 da tarde, enfim... Mas porquê? Ao fim de semana não posso estar com o Zé Gameiro em Serralves? Não, eu estou a pensar na infidelidade das 15. Mulher, eu ainda estava na minha conversa com o Zé e você já estava a dar a entender. Este tipo já se perdeu, vamos lá levá-lo para a infidelidade outra vez. Repare que eu já estava a pensar na infidelidade nos dias úteis. É verdade. Bom, mas aí agora, num registro jocoso, também podíamos acrescentar nos dias não úteis é mais difícil. Porque claro, é preciso encontrar uma desculpa para as 3 da tarde não estar em ambiente familiar, se é que estamos a falar, por exemplo, de coabitação. Mas sabe como eu tenho tendência para começar a complicar as situações? Portanto, não. Vou ferozmente ficar aí. Suponhamos então que temos alguém, e agora aqui passo a falar de homem ou de mulher, alguém que às 3 da tarde dá uma facada na relação. E, para utilizar a expressão do Zé, chega contente e feliz a casa. E agora a sua questão, que é legítima, é: e se não tivesse a vida facada? Se calhar chegava à casa sem lhe passar pela cabeça questionar a sua felicidade, eu agora vou dizer conjugal, e isto abrange papéis assinados e papéis por assinar. É mais simples, pronto. O que pode ter acontecido é que, em termos, por exemplo, do seu narcisismo, a facada das 3 da tarde pôs aquela pessoa mais bem disposta. No mercado da oferta e da procura, tem procura. E, eventualmente, isto eu compreendo que as pessoas lá em casa pensem, mas isto é uma análise gélida da questão. Está bem? Mas eu estou-me a referir aos factos puros e duros. Suponhamos, por exemplo, e isto é outra coisa que faz muita impressão a muita gente, suponhamos, por exemplo, que essa facada às 3 da tarde se traduziu por uma relação sexual muito satisfatória.
a pessoa está física e psicologicamente relaxada, porque não tem culpabilidade nenhuma a atormentá-la, e portanto chega a casa muito contente. Vou piorar ainda a minha situação e pôr, além do pescoço, o resto do meu corpo na guilhotina. E é perfeitamente possível. E o Zé não o disse porque não lhe ocorreu ou porque não lhe foi perguntado, que não só chegue contente e feliz a casa, como nessa noite tenha uma relação erótica com... E agora repare que eu utilizei erótico. Não disse só sexual. Tenha uma relação erótica com o seu companheiro ou a sua companheira muito gratificante. E isto, há pessoas que dizem, mas como é que isso é possível? O que estas pessoas estão a dizer, no fundo, é eu seria incapaz de o fazer. E há milhões de pessoas que são incapazes de o fazer. Mas há pessoas que não é preciso sequer conhecer, seja quem for, no sentido bíblico. Há pessoas que basta surpreenderem em si mesmas o desejo por uma terceira pessoa para sentarem o companheiro ou a companheira à sua frente e dizer esta relação acabou. Porque na minha cabeça já existe outra pessoa. E isto é desonesto para nós os dois. Não quero continuar. Imagina o contraste. Não? Entre este tipo de pessoa e a que olha para nós e diz eu pensar em separar-me por causa disto era o que faltava. Ainda neste contexto da infidelidade, o José O que é que ele diz? Diz que a situação está muito mais equilibrada E elas são menos apanhadas do que eles. Parecemos irmãos siameses. Porque elas têm agendas maiores, será? Não. Explique. Porque as mulheres são mais organizadas. Oh, Inês Maria, já falámos disso ao longo dos anos. Os homens são de um otimismo. Como os políticos, aliás, acham que nunca vão ser apanhados, mas às vezes são. Exatamente. Não estou a dizer todos os homens, como é evidente, não é? Mas os homens são de um otimismo, eu diria, quase infantil. As mulheres, e agora aqui poderíamos, mais uma vez, virar à esquerda, deixar a entrevista e irmos numa direção completamente diversa. Porque agora um sociólogo, se calhar, dizia assim ao Machado Vaz. Mas explica algumas das razões. É que, por exemplo, numa situação que envolve uma mulher, a censura social costuma ser muito mais cruel do que para os homens. Os homens ainda têm muito aquela coisa de boys will be boys, não é? E as terríveis racionalizações que dão um jeitaço. Eu lembro-me quando, não era preciso serem eles, mas quando li a biografia de Paul McCartney, havia uma regra nos Beatles que era tudo o que acontecesse em turnê não contava. Quando voltavam às suas casas, aí já podia haver infidelidade que seria considerada infidelidade. Agora, quando estavam a dar o concerto na Califórnia, ou no Japão, ou fosse onde fosse, isso valia tudo menos tirar olhos e não havia nenhuma razão para haver culpabilidade. O que é extraordinário, não é? Porque antes disto, que é magnífico, não sentir culpa é magnífico. Antes disso há uma decisão, que é, por uma questão geográfica, porque não estamos em Londres, pronto, na altura em que todos moravam em Londres, suponhamos, e na altura das digressões moravam, uns mais perto do centro, outros menos perto, porque não estamos em Londres, porque não regressamos a casa à noite, onde estão as nossas mulheres, tendo eles casado em alturas diferentes, como é evidente. Nós estamos, dizer que estamos só os quatro, é um otimismo, não é? Porque aqueles desgraçados às vezes tinham que se fechar no quarto de banho para estarem só os quatro, não é? Mas pronto. Mas porque estamos só os quatro e num outro ambiente, isto não conta. Isto não é traição. E é curiosíssimo pensarmos nisso, porque eu e a Inês já fizemos, in illo tempore, um programa aqui sobre quê? Sobre a diferença de comportamento das pessoas, homens e mulheres, nas férias. Lembra-se? Em que nos permitimos ser outros. Exatamente. E em que havia, com mais facilidade, comportamentos que as pessoas diziam, nos outros 11 meses, jamais. Inclusivamente, lembro-me de ter feito um programa
sobre as mulheres, em que se verificava que mulheres que pelo menos iam abertas à hipótese de acontecer qualquer coisa, tendencialmente, ou iam sozinhas ou iam com uma, duas amigas no máximo, e não tinham tendência para se inscrever em pacotes de 20, 30 pessoas de excursão. E o que é que as pessoas nos dizem nessa altura? Dizem-nos, se quiser, aquilo que nunca falta. Se você fosse sexólogo, sabia exatamente que eu estou a dizer a verdade, não estou a exagerar. Que é, quando começa o verão, mais dia, menos hora, toca o telefone. E é um jornalista ou uma jornalista. E você sabe que eu há anos e anos que digo, eu fui sempre muito bem tratado pela imprensa. Tanto pela escrita, como pela rádio, como pela televisão, etc, etc. Agora, o que eles têm é que fazer o seu trabalho. Portanto, mais hora, menos hora. Vai tocar o telefone. Vai tocar o telefone. No verão estamos mais disponíveis para isto, para aquilo, para aquilo. Essa pergunta nunca falta. Pronto. Ó Júlio, mas isso de irmos para fora, sim. Férias ou não, sim, não é? Sim. E aproveitarmos para prevaricar, só confirma a nossa necessidade escapista, não é? A nossa natureza escapista. E a nossa tentativa de juntar os dois mundos. Também, também. Quer dizer, lá fora, eventualmente a milhares de quilómetros, é claro que há sempre um português por todo o lado, não é? E, portanto, nós podemos estar descansadíssimos e de repente aparece o Sr. Costa. Com a sua mulher, Costa, que Sr. por Costa com os seus 3 filhos e que mora na rua ao lado. Exatamente. Não é? Pronto. Isso com os portugueses é muito perigoso. Não é? Eu lembro-me quando na adolescência ia para Londres, não é? De alguém me dizer uma coisa que eu não posso reproduzir em toda a sua crueza portuense, não é? Mas em que explicava, tu não tens problema nenhum, tu chegas a Londres, pá, e se vias um fulano encostado a uma parede com determinados gestos e com determinado tipo de olhar, tu vais ter com ele, pá, e tens 50% de hipóteses de acertar e ele é português. Pronto. Mas nós estamos a falar da questão de ser apanhado ou não ser apanhado. A minha experiência, e já lhe a transmiti, é que as mulheres ainda, ou então posso já estar completamente fora de moda, mas as mulheres ainda, em termos gerais, pensam mais um bocado do que os homens se hão de dar o passo ou não. Mas quando o dão, as mulheres são infinitamente mais organizadas, cerebrais e capazes de tornar quase impossível um azar que qualquer pessoa tem, não é? Mas de controlar todas as variáveis que podem controlar do que os homens. É o multitasking, não é? Olha, aí está. Podem estar num encontro amoroso e ao mesmo tempo estar a pensar na lista de compras que vão fazer logo depois. Não é? Quer que lhe dê um exemplo de não transformação cultural e adaptação à tecnologia? Conte. Pronto. Há 30 anos atrás, eu ouvia mulheres que me diziam: doutor, mas como é que ele pode? Porque os homens têm outra regra em geral, que é negar até ao fim. Passo o exagero, até pode estar, se estamos a falar de heterossexuais, até pode estar a terceira pessoa na sala a dizer sim, ele tem um caso comigo, e o que a lei masculina diz a lei macha é não. Está tudo na tua cabeça, tu tens é que tratar-te, etc, etc, etc. E não raras vezes eu recebi mulheres que me diziam: eu estarei maluca. Então, naquela altura, havia homens que as mulheres diziam assim: doutor, isto até é ridículo, está a ver o que é um homem à minha frente, um homem feito, a negar e com a camisa com batom. Ou a cheirar a perfume de mulher e tal. É verdade. E variantes, não é? Os bilhetes de avião na mala que ela desfaz, por exemplo, não é? E de repente está lá o bilhete dele e o bilhete de outra pessoa, etc. Não é? Pronto. E os homens, perante essas coisas, eu digo-lhes sempre a mesma coisa. Eu gosto muito dos homens. Pronto. Porque acho-os enternecedores. As suas falhas, não é? As suas falhas. Alguém um dia me disse, com um ar meio risonho e mesmo assim com um olhar meio de través, alguém uma vez me disse:
tu só te falta gostares eroticamente dos homens, pá. Porque de resto, tu gostas mais de homens que de mulheres. E eu desatei à gargalhada e disse, opá, naquilo que diz respeito a divertir-me, etc. E eu que, olha, grande parte das minhas maiores amizades são mulheres, etc. Mas eu não escondo que desde muito novo, talvez por ser sistematicamente o mais jovem dos grupos, etc., eu achei sempre enternecedor essa, ao mesmo tempo, essa sacanice mesmo por parte dos homens, em muitas situações, que vai a par de uma extraordinária ingenuidade, por exemplo, daquilo que nós estamos a falar, que é ser incapaz de todos, é que não é só o que diz. Os outros 3 ou 4 são capazes de estar todos de acordo a dizer, pá, o azar que tu tiveste. Pá. E a pessoa pensa um bocadinho, o azar? Mas o que ele precisava era de 3 toneladas de sorte para não ser apanhado. Mas pronto. Não é? Bom, eu confesso que achei. Não sei se queria ainda concluir. Não, posso. E o que eu estava a dizer é que em relação às mulheres, não é? Talvez, inclusivamente pela pressão cultural, as coisas são organizadas de uma maneira em que, em geral, é preciso muito azar para elas serem apanhadas. Pronto. Tão simples como isso. Quando a jornalista Cátia de Lembuff pergunta ao José Gameiro quais são os casais mais difíceis de tratar, os que o procuram a ele, José Gameiro, por causa de uma crise extraconjugal ou os que trazem anos de impasse, de marasmo. Eu confesso que fiquei surpreendida com a resposta: as crises resolvem-se. Ou não. Não é? Uma crise. Agora Há casamentos que são crises contínuas, isso não é é? verdade. Portanto, já não são crises. Não é? Aquilo que poderia ser chamado de crise é quando há acalmia naquele casamento. Pronto. Mas, se o Zé, por acaso, ouvir este programa, e se ouvir eu fico muito satisfeito e mando-lhe o abraço do costume, as crises, se não rebentarem completamente com aquela relação, e a Inês até me podia dizer, isso é só nas relações amorosas? Não. As crises podem ser momentos em que a relação se reorganiza. Ultrapassar uma crise, em geral, mas isto é partindo do princípio que ela é ultrapassada. Nós às vezes pensamos que ultrapassamos e não ultrapassamos. Não é? Mas quando ela é verdadeiramente ultrapassada, isso pressupõe, muitas vezes, que houve um crescimento dos membros do casal e, por incrível que pareça, atendendo a que houve uma crise, o casal até pode estar mais unido depois. Porquê? Entre outras razões, como é evidente. Porque chegou à conclusão, os seus membros chegaram à conclusão que valia a pena continuarem juntos. E se calhar, por exemplo, essas conclusões nem sempre se chega a elas de sábado à noite para domingo de manhã. Há pessoas É que um se trabalho separam. contínuo também. Há pessoas, Inês, há pessoas que se separam e que ao fim de 3 ou 4 meses têm uma conversa para decidir se vão continuar ou não. Há de tudo, como na boutique. Não é? Mas há outras crises em que há a primeira e já não há a segunda. Porque um deles, ou ambos, decidem, não, isto que aconteceu é demasiado grave e, portanto, para mim, isto acabou. Ponto final. Mas depois... Agora, quando o Zé fala do marasmo, dessas coisas todas, nós temos aí é que introduzir realmente uma nuance, que é, qual é a nossa concepção de relação? É que se a nossa concepção de relação é vivermos dos dois debaixo do mesmo teto, partindo do princípio que estamos em situações de coabitação, não é? Porque este marasmo também pode atingir pessoas que não vivem na mesma casa. Mas pronto. Se basta viver debaixo do mesmo teto, então está bem. Mas quando nós temos condições básicas para chamar àquilo uma relação amorosa, não basta isso. E muitas vezes, quando há um enorme marasmo, quando as pessoas têm tendência nessas alturas em pensar assim, ok, está a falar de cansaço sexual também, mas não necessariamente. Estou a falar de quando as pessoas já não têm um mimo uma para a outra, quando as pessoas já se estão nas tintas para os problemas do outro, quando verdadeiramente lá em casa a comunicação é meramente funcional, aquilo que eu costumo dizer-lhe, passa-me o arroz, deixa-me ver o comando da televisão, etc. Bom, isto pode durar 50 anos, mas para muitos de nós já não é uma relação.
E o que provavelmente o José estava a pensar é que é muito difícil quando se instala essa mudorra numa relação e está completamente no sofá entre aquelas duas pessoas, é muito difícil pôr aquela relação outra vez em movimento. É verdade. Júlio, repare que nós ainda nem rentabilizámos o título desta entrevista, que tem muita graça, não é? E aproveitando que já estamos agora em dezembro e vem aí o Natal, o que é que foi puxado a título nesta entrevista ao Expresso? Casamos com um cabaz de Natal, à frente está o caviar e o champanhe, mas atrás há latas de sardinha e atum. Os meus traços paranoides, quando eu vi o título, até pensei, o Zé, não havia necessidade. De o pôr a descoberto. Ele sabe que eu como muito atum. Eu também, Júlio. Eu até vivo sozinho. Não havia necessidade, não é? Ele dizia qualquer coisa, anchovas ou coisa assim. Pronto, e ele atum. A imagem é muito engraçada e muito verdadeira. Quer dizer, a malta casa. Veja o livro, o título, Talvez para Sempre. E é importante este título, sabe? Porque esqueça ou talvez que introduz imediatamente uma dimensão de precariedade. O Zé, em 2017, ainda se sentir na obrigação ética de escrever para sempre, eu acho muito bem. Porque as pessoas continuam a ter a nostalgia de que as coisas deem certo e que seja para sempre. Às vezes o sempre dura 2 meses. Mas as pessoas estão genuinamente... Isto não é nenhuma reacionarice por parte das pessoas. Não é nenhuma preguiça, não. As pessoas, lá vem outra vez a palavra pesada, as pessoas sonham ser felizes. E se continuarem felizes com aquela pessoa, magnífico. O que ele diz é talvez. Não sabemos o que vai acontecer. Agora, a imagem. Claro. Quer dizer, Inês, quando nós estamos naquela fase de que o céu está sempre azul, mesmo quando chove a potes. Parece que andamos 1 metro acima do chão. Quando chegamos à casa da outra pessoa para ir buscar para jantar, ou para jantar em casa dela, diga-se passagem, não é? E a outra pessoa se apraltou para nós. Quando, eventualmente, nós somos capazes de ter uma brincadeira com a outra pessoa e dizer isto é mais de homens para mulheres, se estivermos a falar de relações heterossexuais, como é evidente, podias vestir aquilo ou aquilo outro, nós estamos numa fase completamente de encantamento. E cuidado, faz esse encantamento que pode durar muito tempo. E ele perguntar justamente. Sim, eu ouço pessoas que vêm ter comigo e, olha, eu ouço mulheres que vêm ter comigo e que dizem, sabe uma coisa, eu às vezes ouço histórias, e é verdade, pronto. As minhas amigas dizem, ele mudou completamente desde que vivemos juntos, ou desde que casamos, mais isso, mais aquilo. Eu acho que tenho muita sorte, sabe? Agora haverá gente lá em casa a dizer, ok, a franzir o sobrolho. Eu às vezes estou a fazer o jantar e ele vem por trás de mim e abraça-se a mim, etc. Pronto. As coisas não têm que desaparecer. Sobretudo nós não temos que desleixar as coisas. Porque é muito desleixo. Eu acredito em muitas pessoas que me dizem, mas eu continuo a gostar dele ou dela. Mas então que não se desleixe, não basta o outro saber, também é preciso mostrar. Porque o amor, ou a paixão, ou o que quiser, o romantismo dá trabalho, não é? Dá muito trabalho a alimentar, Não basta gostar do outro. Será que vai lá com latas de atum? É assim, será que resiste a latas de atum? Porque no fundo, esta primeira fase é quase como se nós disséssemos, quer dizer, eu próprio sou uma garrafa de champanhe ambulante. É claro que não sou perigoso, porque uma pessoa abre uma garrafa de champanhe, não vê para onde vai a rolha, não é? E alguém pode ficar com o olho ao peito, não é? Mas pronto, não é isso. Mas nós sentimos-nos borbulhantes, etc. Pronto, tudo é assim. Depois, com o tempo, a relação tem que se habituar a que não está sempre com a água a ferver, também tem que passar por períodos de banho-maria, que é o que o Zé diz quando fala de latas de sardinha e atum. Claro que isto é uma imagem. Todos nós conhecemos pessoas que, bem ou mal com o seu companheiro, só comem caviar e só bebem champanhe. Não passam pelas latas. Acha que já agora Sim. Também é uma entrevista assim, isto é sempre uma entrevista assim. As relações hoje em dia caem mais facilmente? Caem.
Que mais não seja porque a tolerância à frustração baixou muito. A todos os níveis. E, portanto, aquilo que nós dizemos quando falamos do consumismo, de queremos tudo aqui e agora para ontem, os presentes, as compras, os bens de consumo, etc., também nos afetos, se as coisas começam a correr mal, com mais facilidade, pronto, troca-se. Isto não tem nenhum julgamento moral, percebe? Seria extraordinário que não fosse isso que acontecesse. É evidente que, ao lado de pessoas que são assim, há outras que continuam a bater-se por uma relação anos, anos e anos. Agora, o que tem que se ter a noção é que não há nenhuma relação que se prolongue no tempo, que é sempre, para utilizar a imagem do Zé, eu, por exemplo, não utilizaria porque não gramo nem caviar nem champanhe, não é? Mas a relação que se prolonga não pode ser sempre caviar e champanhe, não é possível. Claro. Não é? E, portanto, muitas vezes é até, se passamos, entre aspas, esse exame, é muito reconfortante nós percebermos que ainda estamos bem com o outro na fase das latas de sardinha e do atum. Que podem ser aquelas fases, e são muitas vezes, em que já não está tudo a ferver lá em casa, eventualmente em que apareceu a ganapada que prejudica a nossa privacidade, que nos dá preocupações, o povo diz que quem tem filhos tem cadilhos, etc. E em que, portanto, se quiser, aquela abençoada campânula em que iniciamos, não é por acaso que muitos sociólogos dizem o amor é antissocial. Porque nós estamos nas tintas para a sociedade em geral. Nós estamos a investir tudo naquela pessoa e vice-versa. Porque nos permitimos ficar naquela bolha, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, em termos, digamos assim, da sociedade em geral, é uma espécie de mecanismo de resistência, não é? Nós estamos nas tintas, desde que nós estejamos bem, os outros que se danem. Pronto, mas é impossível. A sua imagem serve perfeitamente. É impossível viver nessa bolha permanentemente. E depois, olhe, quantas vezes nós já falámos aqui, e depois há a lidar com a família do outro, e vice-versa. Ou seja, há uma data de variáveis, muitas das quais podem azucrinar-nos a vida. E repare que o desamor também é antissocial, porque depois saímos à força da bolha e não nos resta muito mundo para além daquele que tínhamos. Quer dizer, na altura parecia-nos tudo, mas... Isso às vezes é complicado. Não sei se era nisso que estava a pensar, ou pelo menos também nisso. E eu estava a pensar, como do costume, na questão das amizades. Também, não é? Que por vezes nós sacrificamos nesses Deixámos de investir, lá de está. vinho e rosas, não é? Days of Wine and Roses, não é? E às vezes há pessoas que estão magoadas connosco, e com razão. Porque nós deixámos de investir. Completamente, não é? E, portanto, eu acho que a imagem dele é perfeitamente feliz. Não é? Aliás, acho que a coisa mais irritante que ele diz é já não dar consultas à sexta-feira, não é? Quer dizer, Sim. é uma coisa. E eu a pensar, pois, ele tem mais sageza do que tu, não é? Porque o Júlio continua a dar. Às consultas. vezes, sim, às vezes. Tento, digamos assim, libertar, mas muitas vezes não consigo. Importante aqui, portanto, acho que estamos muito atrasados já. Não. Não? É quando o Zé fala das novas famílias. Lembra-se que ele até já escreveu os meus, os teus e os nossos, não é? E é importante porquê? Porque em algumas perguntas ele desenvolve a questão da relação, por exemplo, com os filhos do outro e de como é preciso ter cuidado nisso. E como, aliás, ele fala de uma questão de género, dizendo que por vezes as filhas são muito mais renitentes. E ele diz que às vezes há em nós uma certa ingenuidade que é isto vai tudo correr muito bem, eu venho de uma família, tu vens de outra família, agora somos outra família, as regras mantêm-se, ponto final. Não é assim tão simples. Nem sempre se consegue essa elasticidade familiar, não é? Querida, não, por exemplo, suponhamos que estávamos a falar inseridos na entrevista do Zé, de nós os dois. A Inês saberia imediatamente, senti-lo-ia, melhor dizendo, que, quer se queira, quer não é a mãe daquelas crianças. E que essa mãe continua a existir.
E que, portanto, isto significa que é preciso encontrar um determinado equilíbrio. Por exemplo, nós não sabemos se aquela mãe continua a existir, já está completamente desligada do seu homem, com quem você é muito feliz, ou não. Não sabemos se, consciente ou inconscientemente, aquela mãe não vai tirar nabos da púcara através dos filhos e, quiçá, de vez em quando, espetar-lhe umas alfinetadas através das crianças. Não sabemos que, mesmo sem haver nenhuma intenção daquela mãe, as crianças não sentem uma obrigação, por lealdade para com ela, de não serem particularmente simpáticas para si. Como eu tenho que me lembrar que aquelas crianças têm um pai e que eu posso estar cheio de boas intenções, mas não tenho o direito de os violentar no sentido de me apresentar, de certa forma, como, pronto, o vosso pai ficou lá para trás, agora o vosso pai sou eu. E estas coisas podem-se cometer erros muito complicados, sabe? E eu não estou a condenar as pessoas, mas, por exemplo, eu deixo à consideração das pessoas. Há gente que, na tentativa de reproduzir o modelo familiar que ambicionavam, por exemplo, fazem pressão, quando não obrigam, crianças ou adolescentes a tratar por pai o novo companheiro da mãe. E isto é muito complicado. E forçado. E forçado. Muitas vezes. Mas já que falamos nestas questões de género, a dada altura é perguntado ao José Gameiro se as ex-mulheres ainda são mais mazinhas nas separações. E o José Gameiro responde: hoje está muito na moda lançar acusações criminosas para bloquear os processos de separação, como acusações de assédio sexual. E é incrível, Júlio, como nós pensamos que já evoluímos tanto e somos tão básicos às vezes nestas coisas, não é? Quase primitivos. Nessas alturas dos nossos 3 cérebros é como se não é, o nosso córtex, o tipicamente humano, tivesse fechado para obras. E o da ave e o do réptil estão completamente no comando. Porque, vamos ver, a Inês é a minha testemunha há anos. Eu não estou a condenar essas pessoas, mas as consequências desses erros podem ser gravíssimas. As pessoas muitas vezes estão desesperadas, estão humilhadas, nem sequer se apercebem do que estão verdadeiramente, que está verdadeiramente em jogo. E tentam tudo, por exemplo, para magoar o outro. Esta tentativa de magoar o outro, mais das vezes, é sinal que ainda gostam do outro. O ódio puro é mais raro do que pode imaginar, Inês. E então, por exemplo, para ferir o outro, através das crianças, podem-se inventar acusações. Cuidado. Assim como as acusações podem ser verdadeiras, não é? Tudo isto tem que ser averiguado, não estou a dizer que não. Mas, por exemplo, como compreende, quando as acusações são falsas, e cuidado, porque a única acusação não é assédio sexual. Por exemplo, há acusações de violência doméstica. Tudo isto, no fundo, o que é que significa? Significa que tudo isto tem que ser averiguado. E isto pode fazer com que o outro, que pode ser um ele como pode ser uma ela, fique impedido de estar com os filhos. Enquanto tudo isto se desenrola. Isto provoca sofrimento nas crianças. Em termos ideais, Inês, é assim. Em termos ideais, quando nós nos separamos, as crianças passam a ser, ou deveriam passar a ser, mais sagradas do que antes. Porque as crianças... Começámos a conversa dizendo o quê? Pronto, o casamento, entre aspas, a relação, é o fim de um projeto, diz o Zé. Eu estou de acordo. Bom, mas nós decidimos acabar esse projeto. Há casos em que as crianças e os adolescentes até agradecem. Porque têm a noção que estão a viver no inferno. Temos que ter a hombridade de dizer que há crianças e adolescentes e adultos. É bom não esquecer que a malta hoje em dia divorcia-se aos 60 e tal e aos 70 e tal também. Pronto. Mas há filhos que se sentem muito mais em paz com os pais separados e tendo
um bom ambiente em qualquer uma das duas casas, quando eles estavam juntos. Mas, em geral... Porque viveram em verdadeiros campos de batalha. Campos de batalha. Mas, em geral, nós decidimos o fim daquele projeto e muito bem, isto não é votações de braço no ar, aquelas crianças não foram tidas nem achadas. E muitas delas preferiam que o projeto continuasse. Há crianças que, olha, na escola, escondem ferozmente a separação dos pais. E não é por terem medo de serem criticadas na confeitaria da esquina. É porque se recusam a aceitar isso. E, portanto, se isso é assim complicado para as crianças, nós não podemos multiplicar por 3, por 4 ou por 10 aquilo que já é complicado por elas, transformando-as em armas de arremesso. Porque é isso que acontece. Quando isso, digamos assim, é uma coisa muito mais escancarada, não é? Quando há acusações dessas, etc. Mas não é preciso ser assim, querida. Basta a Inês, desculpe, e acabo já. Sim. Basta a Inês, quando os seus 3 filhos vão passar o fim de semana com o pai, a Inês exibir a sua tristeza, deixar cair, não sei o que vou fazer sozinha durante o fim de semana, etc. E qualquer um de nós pode fazer isto. Eu repito, eu não estou a condenar ninguém, mas o que é que sentem as crianças que ouvem isso e que presenciam isso? Estamos a traí-la. Saindo de casa, a mãe fica feita num 8. Ora, eles gostam da mãe. Estamos mesmo a terminar, Júlio, e já agora terminamos também com esta entrevista, com o fim da entrevista, em que se lhe pergunta a José Gameiro: a principal relação que temos na vida é connosco, e ele responde, e bem, diria, tem de ser, se não estamos lixados. É verdade. Se achamos, nós e as relações. É? Se achamos que a nossa felicidade depende de outra pessoa, é meio caminho andado para o disparate. A verdade é que... A verdade é que muitos de nós não se concebem sem outra pessoa. Porque foram educados assim. É verdade. Porque a moldura social que nos impingiram... É verdade. E que tem vindo a mudar. Tem, sim. Não é? Qualquer um de nós sabe isso, e eu nem é no consultório. É ouvindo as pessoas falarem. Mas é verdade que o discurso hegemónico ainda é de surpresa perante alguém que diz: não tenho ninguém, estou muito bem assim. Embora este estou muito bem assim, se não tiver ou não tenho ninguém antes, como sabemos, pode não significar que não se tem alguém. A pessoa pode viver sozinha e ter alguém. Mas o que é mais importante no que o José diz é algo de muito mais básico, que é assim: se a Inês não consegue estar bem consigo, está realmente lixada, porque é mau o seu cotidiano, mas há uma grande probabilidade de depois se meter numa relação, desde logo não ter a certeza se mete na relação porque verdadeiramente gosta da pessoa ou porque não consegue aguentar-se sozinha, e desenvolver mecanismos de dependência que podem acabar por lixar a relação também. É verdade. Estar bem consigo mesmo, isto é qualquer coisa que os antigos já diziam, estar bem connosco mesmo é uma condição, eu arrisco-me a dizer sine qua non, para estarmos bem com os outros. Júlio, e vamos terminar com recordar os Turtles com o Happy Together, não é? Epá, que é verdadeiramente uma crueldade. Depois desta... mas não é por isso, eu vou-lhe explicar. Okay. O Happy Together dos Turtles, não é? Tem, aliás, 2 versos que têm toda a canção, mas tem tudo a ver com isto. Que eles dizem: I can't see me loving nobody but you for all my life. Não me consigo imaginar a amar outra pessoa que não tu para toda a minha vida. É o talvez para sempre. É o talvez para sempre. É o talvez para sempre. Porquê é que isto é cruel? Porque isto foi em 1967. E esta cançãozinha, tralalá, tralalá, impediu, sabe que canção de chegar a número 1? Dos Beatles, claro. Qual? Não sei, Júlio. O Penny Lane. Que crime. É obsceno, sabe? Se eu fosse homem,
Se eu fosse homem, tinha-lhe mandado um mail a dizer está proibido de passar essa canção. Mas eu sou um paspalho. Permite tudo. Tudo. Este coração é Eu uma percebo. coisa. Por isso que Minha querida. nos aguentamos aqui há quase uma década. Ora, finalmente a confissão. É isso. Não fosse ele um panhonha, já isto tinha acabado. É verdade. Um beijinho, até Beijinho, amanhã. até amanhã. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, I lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together.